E aí, pessoal? Dá aqueles 30 segundos para o pessoal entrar. E aí a gente começa a abordar os assuntos que a gente programou. Para quem acha que vida de concursado é fácil, desde sexta-feira que eu tô dormindo muito pouco, trabalhando muito, porque tô num projeto, fala Thiago, tô num projeto chamado Revisão PGE, e esse fim de semana eu estive em Campo Grande fazendo a revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Graças a Deus conseguimos prever vários itens que caíram na prova para PGE do Mato Grosso do Sul, e isso faz nosso trabalho ser bem recompensador. Você se propor fazer um aulão, estudar a banca e conseguir antecipar alguns dos temas que a banca vai cobrar, isso é muito legal. Mas isso demanda muito da gente. Eu voltei de Campo Grande hoje 4 horas da manhã e de lá para cá não parei mais. Estão me ouvindo bem? Alguma dificuldade para me ouvir? E não havendo, outro detalhe que eu tenho para dizer é que eu hoje fiz a minha palestra lá no CONASCOMP, o Congresso Nacional de Concurso Público. Falei sobre revisões. Quem assistiu tem me dado um feedback muito positivo. E o detalhe é, essa apresentação e as outras, elas ficam gratuitas para quem assiste o link no momento da transmissão. Para quem quer assistir depois, tem que comprar um acesso que é vendido pela própria organização do CONASCOMP. Então o link para comprar esse acesso está no meu perfil, mas se você quiser assistir as próximas palestras que tem de terça até sexta, de maneira gratuita, fiquem ligados no horário de Brasília, e óbvio, previamente cadastrados no link gratuito, você entra e assiste a apresentação na hora. E isso obviamente não tem que pagar. Para as demais, para ter o acesso gratuito às demais, e para ter o acesso ao que eles chamam de bônus, que são alguns outros plus que existem, o acesso é dessa forma remunerado. Exato, Renato, eles mandam. Eu recebi também o meu, assisti hoje algumas e assim, tive a felicidade, inclusive, de ter... Boa noite, Barreiros. Tive a felicidade de ser o segundo na ordem de abertura das palestras. Embora o horário tenha sido um horário bem de meio de dia, 13 horas, mas a audiência foi boa e a repercussão foi bacana, acho que também pelo fato de estar no primeiro dia. Vamos lá. Hoje me bombardearam com muitas perguntas a respeito de TRT e TRE, TRF, enfim. Todo esse pânico que surge quando abrem um edital de concurso público. Qual é o problema, né? O problema é o seguinte, as pessoas, eu sempre venho dizendo isso de maneira reiterada, as pessoas, elas têm... Boa noite, Si. Elas têm uma tendência a se desesperar porque não tem edital, e quando tem edital se desespera porque tem edital. Então, assim, pessoas que haviam se programado para ir para o TRT-11 de Manaus, pessoas que vão fazer TRF-2, pessoas que ontem fizeram TRT-20, pessoas que vão fazer TRE de Pernambuco em março, TRE de São Paulo em fevereiro, elas se veem com uma série de propostas, com uma série de possibilidades na mão, e ficam naturalmente confusas sem saber para onde ir. Ah, eu estudo isso, eu estudo aquilo, eu invisto tal ou qual tribunal. A primeira questão que eu vejo que é essencial ser definida quando você quer focar em alguma coisa é ver qual é o seu intuito enquanto concurseiro. Em qual regional, em qual matéria, em qual organização você se veria melhor. Ah, eu preferiria TRE, TRF, TRT. Esse é um primeiro critério. O segundo critério, qual as condições que eu tenho de fazer essa prova? E aí, por condições, eu incluo uma série de coisas, condições econômicas, condições intelectuais, condições de locomoção.
E depois disso, quais são as vantagens e as desvantagens que tem entre os tribunais? Vamos lá, né? O TRF da 11ª Região, eu venho repetidamente falando isso, é um tribunal que assusta as pessoas por elas acharem que há uma possibilidade concreta das pessoas serem lotadas no interior do estado do Amazonas. Eu conheço bem a realidade do estado do Amazonas, fiscalizei diversas cidades no interior e, de fato, não é um acesso fácil e a qualidade de vida ela tende a ser um pouco... Valeu, Maíra, obrigado aí pela repercussão. Maíra, depois de Mário Machado, é a coach do Estratégia que mais bomba no Periscope. Valeu, Maíra. E o interior do estado do Amazonas é, de fato, um pouco complicado de se morar, de se chegar, de se locomover, etc. Mas, tirando isso, a possibilidade concreta que alguém tem de vir a ser lotado no interior do Amazonas é bem remota. Então, assim, você tem um tribunal para o qual uma série de pessoas tem receio em ir. Você tem um tribunal que tem um volume grande de convocações. Vide aí o último concurso. Para analistas chamaram mais ou menos 120. O último, ou dos últimos que chamaram, foi meu amigo pessoal Bebeto Barreto, que está lá em Manaus agora. Um grande abraço aí para Bebeto. E para analista área judiciária. Para técnico, eles devem ter chegado em mais ou menos o 300 e pouco, porque a lista vai andando muito. A área administrativa foi 20 e poucos. Ou seja, é um tribunal grande. Diferente, por exemplo, de Sergipe, diferente de Mato Grosso do Sul. Há vantagens de ir para Manaus? Na minha visão, sim. Não vejo muitos riscos de ser lotado no interior. Óbvio, o acesso para Manaus é caro, chegar lá não é barato. Mas se você põe tudo isso na conta, eu acho que você teria algumas condições de se pautar e resolver essa questão de maneira mais fácil. Não vai ter redação lá em Manaus. Conhecimentos básicos para técnico tem peso dobrado. Então, assim, são alguns fatores que eu acho que têm condições de serem considerados. Se você vai para a TRT da 24ª Região, você, entre um e outro, vai ter mais ou menos de fevereiro para 26 no mês de março. Vai ter aí 5 semanas. Eu penso que uma pessoa que esteja no ponto de fazer um concurso de TRT hoje, ela teria que tentar ir aos dois. Óbvio, as questões financeiras, etc., não são muito fáceis. Mas daria para considerar isso num contexto em que você teria duplas oportunidades. Quais são os outros TRTs que tem para sair ao longo de 2017? Ainda é uma incógnita. Talvez Rio, São Paulo, Campinas, TST, Rio Grande do Norte, Ceará, diversos outros. Não dá para afirmar categoricamente porque a gente só tem hoje suposição. Mas assim, o que tinha para sair no curto prazo, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Amazonas saiu. O que é que a pessoa pode fazer? Na minha opinião, faz um estudo focado para o Amazonas e nas outras 5 semanas pega as diferenças que tem entre Amazonas e Mato Grosso do Sul. Se dá certo, eu acho que dá. A mesma lógica eu aplicaria, por exemplo, para a TRF, eu aplicaria para a TRE São Paulo, TRE de Pernambuco. Claro, considerando também o tempo que exista entre um e o outro tribunal que você deseja. Conteúdos com os quais você já teve contato, conteúdos dos quais você já esgotou uma carga considerável de leitura, você pode passar diretamente para ir tentar fazer questões e ler lei seca. Ah, mas eu erro muito. Perfeito. No que você erra muito, você tenta entender aquele erro da maneira como a banca trouxe. Então assim, eu tenho, sei lá, eu mesmo, semana passada, eu errei uma questão da súmula 90 do TST, que fala de horas in itinere. Eu fiz mais ou menos semana passada, para me preparar para a aula que eu ia dar para a PGE, eu fiz umas 40 e poucas questões só de trabalho, processo de trabalho para a PGE. E nessas eu errei uma única questão, porque assim, eu estou muito habituado com a temática, errei uma única questão sobre horas in itinere e não estava achando o erro da questão. E aí eu caí na pegadinha do examinador do local ser de difícil acesso ou não servido por transporte público. Nesse ou foi que eu me enrolei. É um dos incisos lá da súmula. Então assim, quando você faz questões com um olhar crítico, você pode aprender muito. Então eu hoje, se eu fosse ler todo um curso de Direito do Trabalho, talvez eu não tivesse tantos ganhos quanto se eu fosse resolver provas e na resolução de provas eu fosse encontrar os erros nos quais eu tenho mais caído em função do que a banca cobra. Isso pode ser feito para constitucional, para administrativo, para trabalho,
processo de trabalho, administração pública geral, raciocínio lógico, português, que é uma matéria que é bem puxada mesmo para a questão e menos para a gramática. Isso no conteúdo que você já conhece, no conteúdo que você já tem intimidade. No conteúdo que você não tenha intimidade, no conteúdo que você não tenha base, por exemplo, informática, que às vezes nem sempre cai, você pode pegar um curso regular, tem tempo para fazer isso, entendeu? A gente tem mais ou menos até o TRT do Mato Grosso do Sul, mais de 3 meses. Então, assim, se você faz um estudo de aqui até o Amazonas, 111 dias. Então 111 dias vai dar o quê? Vai dar 4 meses quase, entendeu? É bastante tempo. Nesses 4 meses você conseguiria fazer, vamos colocar 4 meses como 16 semanas, você teria como total possibilidade de fazer aí 12 semanas só de conteúdo pesado, ver e rever, ver o que você não viu, claro, e rever o que você não viu, focando nos erros. E nesses 4 meses, essas 4 semanas que faltariam para fechar os 4 meses, fazer uma revisão. Revisão como? Lei seca e questão. Naquela base que eu já falei da outra vez. Talvez aí umas 40 questões por dia, bem feitas. Eu fiz as 40 questões na quarta-feira passada, eu fiz em umas 3 horas e pouquinho, entendendo o erro. Lógico, é uma matéria com a qual eu tenho mais intimidade. Mas se você for colocar aí 40 questões, talvez em 4 horas você consiga fazê-las entendendo bem porque errou. Daria 6 minutos por questão, não é tão difícil. Então, assim, você focando no estudo até 3 meses do que você não sabe ou que você tem dificuldade, e depois trabalhando as 4 semanas entre esse momento em que você parou o estudo de conteúdo e começou o estudo revisional, eu penso que daria tempo. Eu penso que você chegaria num patamar interessante de competitividade. Exemplo prático que pode ser contextualizado com isso que eu estou falando. Baixe a prova ontem do TRT20. Você vai ver como a banca tem se portado. Baixe a prova do TRT11 se você não for fazer. No dia seguinte ela já vai estar disponível. É outra possibilidade de você ver como a banca cobra. E aí você vai ver que se você chegar hoje e se debruçar sobre um curso, seja ele em PDF, seja ele em livro, seja ele em videoaula, de uma matéria, você não vai ter ganhos. Porque provavelmente você não vai conseguir esgotar um edital, entendeu? E provavelmente para quem já vem na caminhada de TRT, de TRF, de TRE, a partir do zero, toda vez que você começa uma disciplina, é completamente contraproducente. Você estuda, tem uma falsa sensação de que você, beleza, esgotou um estudo, esgotou um conteúdo, só que na essência você vai ver que o que você estudou, às vezes, está dissociado do que a banca tem cobrado no edital. A análise, por exemplo, que eu fiz para a PGE, no projeto Revisão PGE, do qual eu faço parte, e fiz a aula esse fim de semana, focou em tópicos essenciais para a prova de procurador do Estado. Abordei súmula 331, abordei fazenda pública, abordei mandato, abordei hipóteses que são aplicáveis a empregados públicos. Então, assim, eu fiz um estudo focado que teve uma correlação bem positiva com o que a banca cobra. Então, assim, quando você vai fazer um estudo por questão, quando você vai fazer um estudo estratégico, essa correlação ela tende a surgir. Então, há assuntos que eles são habitualmente mais cobrados pelas bancas. E isso vocês vão conseguir perceber na medida em que vocês forem fazendo questões. Então, não pegue esses 111 dias como sendo 111 dias para você começar do zero, ou achar que vai começar do zero e vai conseguir esgotar o edital. Inverta essa lógica. Parta do pressuposto de que você, tendo condições de trabalhar o conteúdo que você quer trabalhar nas matérias em que você precisa e tem dificuldade, você vai ter tempo. E a outra parte, na matéria em que você já tem conhecimento, você só revisa. Do contrário, não tem condição de você chegar num nível bom de TRT desse. E o nível bom, a gente sabe, é uma margem de acertos muito grandes. Mato Grosso do Sul faz divisa com São Paulo, com Mato Grosso, o estado que me acolheu e hoje eu resido. Minas, Paraná, Goiás, o acesso para o DF também é muito facilitado. Não vejo como sendo grande complexidade chegar lá. Último caso, eventualmente, não apareceu uma passagem, o cara tá duro, pode acontecer. Até de ônibus o cara vai, entendeu? Hotel tem sido um problema lá em Campo Grande, então é de a pessoa se programar com antecedência para isso, se ainda encontrar vagas lá para o dia 26.
No aulão do Estratégia hoje, eles fizeram uma análise mais estatística desse concurso. Penso que pode ser interessante também para quem quiser assistir e conferir qual foi a opinião dos especialistas do Estratégia, meus colegas, a respeito do que esse tribunal traz. A minha opinião é que é um tribunal que deve chamar menos que TRF2, deve chamar menos que TRE São Paulo, deve chamar menos que TRT da 11ª região. É um chute, tá? Eu não posso afirmar isso categoricamente. É um feeling que eu tenho. Se eu fosse optar, eu faria, claro. Mas tem que se ter em mente que quando se opta por alguma coisa, claro, se está abrindo mão de outra. E essa priorização do estudo para concurso público é essencial. Quem não prioriza só leva porrada. Não tem como fugir disso, infelizmente. Se fosse fácil, estava todo mundo no serviço público, não é isso? Abrindo agora para perguntas, quem tiver dúvidas de ordem geral, eu posso esclarecer. Não tenho nenhuma novidade sobre a FT, a categoria está completamente focada só em salário. Não tenho novidades sobre outros TRTs, outros TREs ou outros TRF. TJ muito menos, os estados estão quebradaços, tá complicado. Mas eu penso que 2017 tende a ser um ano melhor que 2016. Esse era um ano que não ia sair concursos e saiu vários. Quem quis teve alguma chance de ingressar no serviço público. Mas óbvio, tem que ter a confiança e a estratégia de que vai dar certo, entendeu? E começar 2017 estudando e correndo atrás é um caminho para ocupar um espaço bacana nesse ano ou em 2018. Como eu já falei inúmeras vezes, e Heber Carvalho fala isso também, o Brasil voltando a crescer é uma oportunidade que o serviço público tem de aumentar alguma despesa e colocar mais gente para dentro do serviço público. Óbvio, tem acontecido muitas aposentadorias, na minha carreira também tem acontecido, mas assim, o prognóstico é a economia se recuperando, a tendência é voltar a ter admissões no serviço público. TRT7 não tenho informações concretas, TRF5, óbvio, tem o boato e tal, mas assim, concretamente falar prazo, etc., não vejo interessante. Não vejo como sendo interessante até me avorar sobre esse assunto. Um curso específico de redação e raciocínio. Essa pergunta é interessante. Todo mundo me fala, e eu também sou assim, que a matéria de raciocínio lógico não é uma matéria fácil. Eu concordo. Não tenho habilidade nenhuma com o assunto. A verdade é a seguinte. A pessoa que seja oriunda da área jurídica, ela só sabe fazer as 4 operações e porcentagem, né? Eu me incluo nisso. Mas se você tem dificuldade em raciocínio lógico, comece um curso hoje. Tem materiais excelentes por aí e todos, na medida que você consiga entender o que o professor está dizendo, podem lhe auxiliar nisso. Recomendo o material de Arthur Lima, lá do Estratégia. Material conciso, sem muitas delongas, mas que ele vai no ponto, vai nos macetes que você precisa para esse tipo de assunto. Tem 3 meses até lá. Não falei que são 3 meses para você pegar conteúdo novo? Você pode superar o raciocínio lógico aí nesse tempo. Quem faz raciocínio lógico geralmente não faz as 5, é muito difícil. Em média, você pode esperar das 5, 3 questões. Uma média de acerto dessa ele coloca dentro do patamar global que os outros estão fazendo. Então assim, eu não vejo muita dificuldade em você conseguir fazer 3 questões se você estudar raciocínio lógico com dedicação. Só marcando aqui um registro, viu? 100 pessoas ao vivo agora, para uma live aqui no Periscope é um número interessante. Obrigado pela audiência de todos vocês. Sobre redação. Redação eu sugiro que se pratique numa frequência ou semanal ou quinzenal. Como o TRT lá do Mato Grosso do Sul vai ser redação aberta, ou seja, vai ser como foi agora a redação que caiu ontem em Sergipe, falar sobre a longevidade. Aí você poderia pegar qualquer assunto, estilo Enem, falar sobre as novas tecnologias, a evolução, sei lá, do aquecimento global, enfim, qualquer assunto desse,
você poderia ser abordado. E aí, obviamente, você teria que fazer uma redação naquele estilo segundo grau, estilo vestibular. Abre com alguma introdução, fecha com alguma introdução, e aí você faz 3 parágrafos, 2 parágrafos, defende um ponto, coloca ali um contraponto, morreu a questão. Qual é a grande vantagem de você praticar isso? Eu não estou querendo ser professor de redação porque eu não sou. Mas quando você faz redação com frequência, você se habitua a escrever, entendeu? E quando você se habitua a escrever, a chance com que as ideias fluam mais facilmente na sua cabeça, ela é nítida. E óbvio, no que você for fazer a redação na hora de sua prova, há uma grande chance de você encontrar na redação da prova um tema que você já tinha feito previamente. Então, assim, só vejo vantagem. Qual é a única diferença entre a quinzenal ou semanal? A sua necessidade. Se você tem mais necessidade de fazer a redação, faça semanal. Se você tem menos ou já tem alguma prática, já vem de outros concursos, faça quinzenal. Mas não negligencie, não. Concursos de TRT, sobretudo, nenhum concurso hoje permite isso. Mas concursos de TRT, sobretudo, eles não permitem hoje margem de erro, tá? Então, o perfil ideal do candidato é um perfil generalista. Se você tiver esse perfil, a chance de você ocupar uma vaga é muito grande. Se você não tiver, infelizmente, você vai correr risco de derrapar aqui ou ali. Então, para a redação, eu sugiro isso. Eu não acho, viu, que a redação aberta é uma tendência. Eu sou até contra. Eu não sou favorável também a cair um estudo de caso, como caiu ontem, sobre PJE. Fala, Luciano, um abraço aí. Todo axé da Bahia para você, meu irmão. A prova ontem, ela trouxe uma questão sobre PJE. Então, por exemplo, eu sou coach para concurso, auditor do trabalho, professor de direito do trabalho. Se eu tivesse falado semana passada que era para estudar resolução de PJE, das duas, uma, ou eu sabia, algo que eu não sabia, claro, ou então eu estava dando um chute assim, quilométrico. E aí você vai cobrar uma resolução para a pessoa resolver uma questão. Quem estudou a resolução dessa semana, e se alguém tivesse me perguntado, estuda a resolução ou estuda a súmula? Eu diria estudo súmula. Então assim, o cara pega uma redação, ele cobra um detalhe. Eu não acho justo, tá? Eu não acho proporcional. Mas eu entendo que cada vez mais as bancas deveriam ter uma tendência a cobrar conhecimento técnico. Porque ela vai nivelando o candidato para cima, entendeu? Ela vai puxando um pouco a média para fazer com que as pessoas elas tenham cada vez mais conteúdo técnico para agregar ao órgão, entendeu? Ou pelo menos para demonstrar isso em prova. Uma prova geral, uma redação, um tema geral, ela tende muitas vezes a selecionar pessoas que não têm muita afinidade com aquele assunto. Óbvio, qualquer pessoa que tenha uma escrita razoável consegue escrever sobre, sei lá, trabalho do menor, proteção para a mulher, longevidade, como foi ontem, enfim. Eu penso que seria uma tendência. Mas acertar como vão vir essas questões é que é o X da questão. Ficou uma frase esquisita, mas quem faz ao vivo é assim mesmo. Quem é que vai acertar? Ninguém. Então, assim, tem que ler o edital todo, de preferência toda a lei seca e torcer para que no que você trabalhe a questão ou estudo de caso, você trabalhe alguma coisa que você tenha como usar em prova. E se você chegar na prova, se deparar com uma questão da qual você não tem conhecimento, aí, meu irmão, é enrolation, né? Você tem que tentar fazer alguma coisa ali, dar aqueles limões, fazer uma limonada e dar uma resposta que o examinador, caso a sua redação seja corrigida, ele não lhe derrube tanto. Noções de administração pública. A Estratégia tem um curso muito bom de administração pública, com o Rodrigo, eu acho que é Rodrigo Renó. Inclusive, quando é só noção, ele tem menos conteúdo e aí é mais ágil. Mas a administração pública, se você ler o Decreto-Lei 200, você já tem uma noção bem precisa sobre a parte da organização administrativa. E assim, alguns capítulos de livros de direito administrativo, ou até cursos de administrativo, eles trazem a administração pública. Então eu penso que é um caminho para você trabalhar isso. Se a banca está cobrando noções, é porque, ela, né, teoricamente, ela não quer aquele conhecimento aprofundado. Então, tanto o seu estudo ele teria que ser menos aprofundado, quanto o material pelo qual você estuda também teria que ser menos aprofundado. Perguntaram uma vez concluída a matéria de fiscal, se o ideal seria ficar com revisões e questões. Sim, na verdade, com toda a matéria, né?
Uma vez que você conclua um edital para o qual você está preparado, está se preparando e está esperando, natural que você fique com resolução de questões e com revisões e lei seca. Se saírem alguns outros concursos em que você possa ir fazendo, que tenha alguma afinidade, que tenha algumas matérias em comum, ou que você tenha algum interesse, é sempre bom. Então, assim, é sempre bom se manter fazendo prova. Eu comecei a fazer concurso em 2002, até hoje não parei. Carlos Xavier e Rodrigo Renault, isso aí. Obrigado, Ana Paula. Comecei a fazer concurso em 2012, 2002. Eu tinha, nasci em 82, eu tinha 20 anos. E não parei mais. Sempre eu faço, todo ano eu faço. E assim, eu acho que é uma tendência minha, de sempre estar me submetendo a provas. Ainda que não tenha tanto interesse em cargos. Eu diria que a maior parte dos cargos, uma grande parte dos cargos que eu fiz, eu nem tinha tanto interesse em passar, sabe? Mas era mais para fazer, para correr atrás, para ganhar conhecimento, para ganhar know-how, tanto de prova quanto de conteúdo, etc. Eu penso que seria uma outra maneira de se manter estudando. Já vamos aí com 26 minutos. Por que na preferência da maioria do cargo de OJAF, a pelo número de vagas? Para quem não estuda de trabalho, ler sinopse é a melhor estratégia? Olha só, sinopse não é a melhor estratégia para uma matéria que é foco em um concurso, tá? Então eu vou dar um exemplo para você. Concurso que eu fiz o aulão no sábado, PGE. Muitas pessoas não estudam para direito ao trabalho em PGE. Direito ao trabalho em PGE não tem uma incidência muito grande, caiu só 8 questões. Tudo bem, seria um foco para se trabalhar por lei seca. Agora, se você está estudando concurso de TRT, no qual você pode ter uma cobrança em primeira e em segunda fase, né? Texto, questão aberta e fechada. De direito ao trabalho, você fazer um estudo por sinopse, eu acho que é superficial, entendeu? Mas aí vai de cada um. Eu não seria a minha opção. Se você tem uma matéria residual, civil, por exemplo, para TRT, você poderia ver por sinopse. Mas se ela for uma matéria principal, não é o ideal, não. Eu acho que é um risco desnecessário de você correr. Outra pergunta foi, por que as pessoas escolhem mais a JJ? Na média aí, você vai colocar Diga aí, Geilson, meu conterrâneo. Um grande abraço, meu irmão. Na média, você vai colocar aí uma chamada talvez umas 5 a 10 vezes maior de analista judiciário, área judiciária, do que o OJAF. O OJAF ele tem aspecto da atividade externa, que é interessante. Eu trabalho externo como FT, é muito bom. Tem a flexibilidade que a gente conhece. Tem a remuneração a mais, que é para você bancar os custos do carro, acho que R$ 2.000 mais ou menos. A atividade externa, claro, enseja alguns riscos de segurança pública, de segurança viária, algum outro embate com os fiscalizados, com os intimados, com as pessoas que você vai citar. Mas assim, eu penso que é questão só de perfil. O número de vagas para a OJAF tende a ser sempre menor do que para a JJ. E aí, claro, estatisticamente, o número de candidatos que vão fazer... E aí, Patrícia, tudo bem? Natal também. O número de candidatos que vão fazer para OJAF vai ser menor, mas provavelmente a concorrência vai ser maior. Então é uma questão muito pessoal. Se eu quisesse entrar no serviço público de qualquer forma, eu tentaria a JJ, eu tentaria a área judiciária sem ser a execução de mandados, porque lógico as chances são maiores. Mas aí vai de cada um. Tem gente que não quer atividade interna, tem gente que só quer atividade externa. Uma vez eu tive um coach que ele queria o OJAF, porque ele já fazia atividade externa e porque ele já estava empregado. Então assim, ele não me incomoda em esperar um pouco mais para passar para o OJAF. Ele, na escala dele, nos valores dele, ele disse que não se veria bem realizado fazendo um concurso e tomando posse com a JJ. Vai de cada um, entendeu? Mas a tendência dos tribunais vai ser sempre essa, vai ser sempre de chamar e ter mais vagas para analista judiciário do que para oficial de justiça. A TRT do Mato Grosso do Sul veio com cadastro de reserva. O que é que isso quer dizer? Para mim, nada, entendeu? Na validade do concurso, eles devem chamar muitas pessoas e essa fila deve andar um bocado. Vai também de cada um confiar que tem condições de fazer a prova e esperar para ser eventualmente convocado e empossado. A live de hoje foi com poucas perguntas, foi com poucas interações. Contabilidade, o que você quer saber a respeito de contabilidade, Sil? Uma última pergunta dela aí. A live de hoje foi com poucas interações.
poucas perguntas, mas com o carinho de sempre que vocês têm comigo. Muito obrigado, viu? Sil, o que é que você quer falar sobre contabilidade que eu não entendi? Diga aí. Finalmente eu vou descansar desde sexta-feira, porque tá puxado. Valeu, Lud. Se contabilidade chama, olha só, Geilson, TRT 21 tá o boato, certo? Concretamente, não tenho nenhum conhecimento. Valeu, Paty, um abraço. Contabilidade chama, mas assim, essas áreas que são áreas meio do tribunal, elas são como é que eu posso dizer? Elas giram menos, entendeu? Então, assim, os grandes trunfos dos tribunais para chamar pessoas é analista judiciário, área judiciária, e técnico judiciário, área geral. Então, assim, você vai ver grandes chamadas aí. Nos outros cargos, é bem menos. A área administrativa chama um pouco mais contabilidade chama pouco, engenharia, medicina, odonto. Então, assim, é uma área que não tem tradição em grandes nomeações. Penso que é uma estratégia que você deva ter. Se preparar para esse concurso e para outros também. Não só focar nesse, porque senão você vai apostar todos os seus ovos numa cesta só, entendeu? Mas eu não esperaria grandes convocações. Material sobre direito do trabalho. Tem um curso muito bom de estratégia de Antônio Daudi. Tem um livro do meu colega Ricardo Rezende, que é muito bom também. Eu tenho todos os dois, gosto dos dois. Vai muito do que você quer e do que você precisa. Valeu, Kim. Obrigado aí pela sua criatividade, pela sua alegria. É sempre bom compartilhar aqui as redes sociais com você. Então já vamos aí com 32 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem qualquer outras questões, me procurem. Nas redes sociais eu sou o Prof. Daniel Magalhães, seja aqui no Instagram, aqui no Periscope, no Instagram. Valeu, Sil, obrigado. Quem quiser saber sobre o mentoring, me manda um direct que eu esclareço. E hoje nós já somos... Tem Henrique Corrêa também. Valeu, pai, desculpa aí. Foi esquecimento. E processo de trabalho é Elison Miessa. Henrique Corrêa me mandou uma mensagem hoje. Eu respondi e esqueci de indicar um amigo. É um cara que eu tenho muito carinho por ele. Esse tambaqui deixa saudade, viu, Kim? E aí, hoje nas redes sociais, me seguindo e me acompanhando, já são mais ou menos 40 mil pessoas. Eu nunca imaginei que ia chegar nesse patamar de reconhecimento e devo tudo isso a vocês. Tanto Facebook quanto Instagram, Periscope, a minha fanpage, meu perfil pessoal. Tudo isso é fruto do meu trabalho, claro, mas é fruto também da repercussão e do carinho que as pessoas têm por mim. No que puder, eu vou sempre atender e superar essas expectativas. Então, quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês. Uma boa noite, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.